Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, chegando para mais um vídeo no canal. Dia de jogo, dia de Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aqui um pré-jogo, trazer informações. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa o dislike. Tudo que você fizer aí gera essa interação e faz o canal ser impulsionado na plataforma, beleza? Olha, Campeonato Brasileiro. Hoje começa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. 3 times que venceram na primeira rodada estarão em campo hoje. Engraçado, né? Ou curioso. Os 3 times venceram jogando em casa e os 3 times vão jogar hoje fora de casa. Estou falando do Vasco, do Grêmio e do Juventude. Quem desses 3 times vencer, conseguir uma vitória fora de casa hoje, estará aí na liderança do Campeonato Brasileiro, seja dividindo essa liderança ou isoladamente, tá? Bom, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, eu vou trazer aqui o Samba do Crioulo Doido, que é onde vai ser as transmissões desses jogos da segunda rodada, porque agora, meu amigo, são várias plataformas transmitindo esses jogos. Tanto que a Sul-Americana eu tive que assistir no meu celular, porque eu tentei a assinatura de última hora e não consegui. Então não vi pela televisão, vi pelo celular. Mas vamos lá, né? 3 jogos hoje abrem essa primeira rodada. 2 jogos às 18h30, que é o Corinthians e Vasco. Esse jogo vai ser transmitido pela Prime Video, Amazon Prime, lá com a narração, a volta do Galvão Bueno para narrar jogos do Campeonato Brasileiro e comentários do Vanderlei Luxemburgo pro Fechou. 2 flamenguistas para narrar e comentar esse jogo entre Corinthians e Vasco. Depois tem, às 18h30 também, Ceará e Grêmio no Premier e Botafogo e Juventude no Sport TV e Premier. Botafogo e Juventude às 21 horas, tá? Então, os 3 que venceram na primeira rodada jogam fora de casa hoje, coincidentemente, né? Tá aí os 3 que jogaram fora. O Corinthians empatou, o Ceará empatou e o Botafogo empatou. Os 3 que empataram também jogam hoje em casa, tá? Bom, no domingo, às 16 horas tem Fluminense e Bragantino na Globo e no Premier. Às 18h30, 4 jogos. O Sport pega o Palmeiras, é na Record, na Cazé TV e no Premier. O Inter pega o Cruzeiro, é no Premier. O Vitória pega o Flamengo, é no Premier. E o Mirassol pega o Fortaleza, é no Premier. Tá aí, então, os 10 jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não, tá faltando um. Às 20h30 tem o Santos e Bahia, Sport TV e Premier. O Santos vai perder esse jogo. Eu vou torcer pro Santos cair de novo, tá? Ô, time que tem gente soberba, é esse tal desse Santos, né? Depois eu vou trazer aqui no finalzinho, fica aí pra você ver que o Sormani, ó, ficou falando que o Santos, que o Vasco ia cair. Depois a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só falar aqui que as prováveis escalações para o Corinthians e o Vasco de logo mais tem Matheus Dornelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri. Essa é a defesa do Corinthians, né? Matheus Dornelli, goleiro, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Nunca vi falar nesse lateral, Angileri, né? Falar em lateral, hoje é dia da lei do ex, né? O Piton que jogou lá. Ranielli, José Martinez e Carrilho, Romero, ou o Coronado, Depay e o Yuri Alberto. Tá aí, o Yuri Alberto tá numa fase boa, né? Para fazer gols, tá aí. Essa é a provável escalação do Corinthians. E o Vasco, a provável escalação pode ter algumas alterações do jogo que estreou no Campeonato Brasileiro e jogou na Sul-Americana. O cara, ele repetiu a escalação, feito aí que é difícil, né? É difícil treinador conseguir repetir escalações. Tá aí, o Vasco pode ir para a 3ª vez seguida com a mesma escalação, né? Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho, aí o Paulinho pode dar lugar para o Jair ou o Tietê, e o Coutinho com o Nuno Moreira. Estão dizendo aí que o Coutinho é titular hoje, tá? O Garré pode dar lugar ao Ryan ou o Adson e o Verratti no comando de ataque. Tá aí a provável escalação do Vasco para esse jogo de logo mais contra o Corinthians na Arena Neoquímica às 18h30. Tá? O Corinthians tem 2 desfalques importantes. A gente falou aqui do Garro, que é o camisa 10 deles, era, né? Porque passaram pro Depay.
é o jogador que faz essa função de meia armador, e o Hugo Souza lá, que é o goleiro que está numa fase esplendorosa, tá? Então, são as duas baixas no Corinthians. Quem apita o jogo é o boi cansado do Daronco. Não gosto desse cara, para mim é um dos piores juízes do futebol brasileiro, se não for o pior, tá? Para mim, na minha opinião, acho que é o pior. Né? É o pior em má intenção, é o pior quando apita jogos do Vasco, picota o jogo todo porque ele não tem mais condição física de correr o campo. Então, ao invés de deixar o jogo fluir, correr, ele fica marcando falta o tempo todinho, conversa demais. Então, não gosto da arbitragem do seu Daronco. Tá? Mal intencionado, já prejudicou o Vasco várias vezes. E na sala do VAR é o Rodrigo D'Alonso, de Santa Catarina. Então tá aí a arbitragem para o jogo de logo mais. Para finalizar, vou trazer aqui, né, aquele ditado que diz assim, pimenta no rabo dos outros é refresco. O Sormani ficou aí tirando onda, né, fazendo graça, dizendo que o Vasco vai brigar para não cair, e falou que ele fez uma aposta no programa que ele estava numa live, que ele apostou com os vascaínos que o Santos termina na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro. Enfim, tirando onda para ganhar engajamento, o Neto lá no programa dele, eu não vou trazer esses vídeos aqui, o Neto lá no programa dele falando que o Depay hoje vai fazer 3 no Vasco, o Corinthians vence fácil, que o Vasco vai brigar para não cair, porque o Vasco tem uma dívida enorme, o Corinthians deve quase 3 bilhões. Que planeta esse ser humano deve estar vivendo, né? Então, o Sormani ficou hashtag chateado, /surpreso, com o comentário do Neto, que o Santos vai cair para a segunda divisão. Aí eu vou trazer o trecho que ele vai falar sobre esse comentário do Neto, e aí ele diz o seguinte, né? Além de questionar que o Neto está errado, que o Santos não cai para a segunda divisão, ele diz que só tem 2 times no Brasil que tem um elenco superior ao Santos e que o Santos vai brigar por título, que é o Flamengo e o Palmeiras. Tirando os dois, ele ainda falou, o Botafogo ali mais ou menos, mas Flamengo e Palmeiras são os dois que tem um elenco melhor do que eu não sei qual planeta esse ser humano, esse senhor, o que estão dando para esse senhor comer ou beber, porque não tem condição não, cara. Esse Santos tem alguns bons jogadores do meio para frente. Do meio para trás, meu amigo, é brigar para não cair para a segunda divisão. Vou deixar aí Fábio Sormani chateado, porque o Neto falou que o Santos vai cair. Declaração do meu amigo Neto sobre o Santos para essa temporada no Campeonato Brasileiro. O Neto falou o seguinte, alto e bom som, na Rádio Bandeirantes ontem. Com esse time, no Brasileiro, o Santos cai. Será que cai mesmo? Gente do céu, que pessimismo! Ô Neto! Santistas que o Santos com esse time cai. Não cai. Não cai. Não cai. Esse time do Santos, hoje, do jeito que tá, briga lá em cima. Briga lá em cima. E olha lá, hein? Porque se você pegar os elencos de Flamengo e Palmeiras, só esses dois são times... E o Botafogo um pouco, vai? Um pouquinho do Botafogo, talvez. Só esses times têm mais elenco do que o Santos pode brigar lá em cima.